Nesse vídeo eu quero apresentar o nosso pacote de cursos de HTML e JavaScript para desenvolvimento front-end que estão disponíveis nessa semana numa promoção por apenas R$ 30. Nós sempre começamos com o nosso curso de Lógica de Programação Procedural. Por quê? Porque é um curso voltado para quem não tem nenhum conhecimento e que mostra passo a passo o básico da lógica de programação procedural. Em JavaScript, ele começa construindo um pequeno jogo. Eu construo um jogo para adivinhar um número. E depois nós vamos colocando cada um dos novos elementos. Por exemplo, eu digo, olha, mostre se o número é maior ou menor do que você está tentando adivinhar. Aí nós entramos no if. E assim vai. Entramos no while, no array, nas funções. Ou seja, o básico da programação em JavaScript, com uma série de desafios e exemplos para você aprender programação, lógica de programação, praticando. Nesse pacote, nós estamos nos concentrando no que se chama do desenvolvimento front-end, ou seja, uma série de conteúdos introdutórios de HTML, CSS e JavaScript. O curso de HTML e CSS, que se divide no HTML básico e no HTML avançado, em que o CSS é apresentado junto com o HTML, nós mostramos o básico da construção de sites. Ou seja, nós trabalhamos na parte do HTML, começamos com a estrutura básica, uma primeira página, mostramos pequenos recursos e logo em seguida já começamos a trabalhar com o CSS em conjunto com o HTML. Por quê? Porque é o CSS que faz a apresentação, é ele que cria o layout da página. Por exemplo, tudo que vemos aqui com a cor desse HTML básico, a posição dessa imagem aqui do lado, os menus, essa faixa em preto, tudo isso é definido pelo CSS, mas é o HTML que define que isso é um menu, que temos novidades, os meus cursos. Então, essas duas linguagens trabalham em conjunto. O HTML colocando os textos e definindo o que cada texto é. Olha, isso é um título, isto é uma sequência de itens, isto aqui é uma parte de login, isso aqui tudo é um menu, esse é o logo. Ou seja, ele está dando nomes, ele é uma linguagem de marcação. O HTML diz o que é cada elemento da página. E o CSS diz como esse elemento é mostrado. Olha, o menu aparece aqui em cima nesse formato. Se eu fizer, por exemplo, só para mostrar para vocês como seria, se eu colocasse ele num dispositivo móvel, o menu aparece dessa forma. Então o CSS define como que o menu em si aparece num diferentes dispositivos, ou que aqui tem uma cor, aqui tem uma posição, etc. Então nós ensinamos os dois juntos, porque aí você vai construindo o seu site usando, a gente vai ensinando um pouco de HTML, um pouco de CSS e construindo, mostrando como posicionar os elementos, como trabalhar com formulários, etc. Bom, além do HTML, nós temos o Bootstrap. O que é o Bootstrap? O Bootstrap é uma biblioteca que trabalha junto com o HTML. Por exemplo, esse próprio site usa Bootstrap. Este menu é um menu do Bootstrap. É HTML, mas usando a biblioteca Bootstrap, que torna muito mais fácil criar essas estruturas. Hoje em dia é muito difícil alguém construir uma página, melhor dizendo, puramente em HTML, porque o Bootstrap facilita muito o trabalho. Você simplesmente diz, olha, eu quero um menu aqui em cima, esses são os elementos do menu, eu quero dividir em tais elementos, eu quero que cada um tenha uma imagem, um texto, que sejam divididos nessa forma. Isso já vem semi-pronto no Bootstrap e você apenas configura. Isso agiliza muito a produção. Hoje em dia, sites profissionais, em geral, usam o Bootstrap. O que mais nós temos nesse pacote? Eu já vou chegar na parte do JavaScript, nós vamos ver que tem uma introdução ao JavaScript, lógica de programação em JavaScript, e mais 3 cursos de JavaScript, estrutura de dados, orientação a objetos e JavaScript DOM. Estes são os cursos da linguagem JavaScript em si. Quando nós estamos no front-end, nós usamos o HTML para colocar os elementos na página, o CSS para dizer como eles aparecem e o JavaScript como a linguagem de programação. É com o JavaScript que nós criamos as aplicações do lado front-end. Fora isso, o que nós temos é uma introdução ao VS Code, que é um editor para desenvolvimento. Muitos daqui a gente utiliza, em geral, o Sublime, que é um editor muito simples. Mas aí a gente ensina o VS Code. Quem já trabalha, mesmo que seja em outras linguagens, provavelmente já conhece. Mas quem está começando hoje, vale a pena ter um curso do VS Code para ensinar
como se usa o VS Code, como se depura código JavaScript no console ou integrado diretamente ao navegador. Também como fazer a integração com o Git. A gente tem um curso aqui de Git, GitHub, mas o próprio VS Code faz a integração com o GitHub. Então, o que nós temos no final? Nós temos cursos introdutórios, mas que eles dão a base daquilo que vai ser, por exemplo, um trabalho de desenvolvimento front-end. Cursos de JavaScript, de HTML, de CSS, do Bootstrap, que é uma biblioteca do JavaScript, cursos do GitHub, que você vai precisar, por exemplo, para criar um repositório, se você quiser entrar numa entrevista e mostrar o que você desenvolveu em HTML, os sites, as interfaces que você fez de JavaScript, eles vão querer, bom, me mostre no seu GitHub. E o próprio VS Code, que é a ferramenta mais comum hoje, mais utilizada hoje no desenvolvimento, em especial no desenvolvimento com HTML e JavaScript. Então, nós temos aqui um pacote completo, introdutório, com as principais ferramentas, tecnologias, para quem está começando na área de programação e quer ter um primeiro contato com o quê? Com o desenvolvimento front-end. Seja a construção de sites, seja a construção de pequenas interfaces, enfim, usar HTML, JavaScript e começar a desenvolver o seu conhecimento daquela área que é a área de desenvolvimento front-end. Claro, são introdutórios. Se eu for pensar num trabalho profissional de desenvolvimento front-end, já envolve, por exemplo, o framework React, já envolve a construção de aplicações completas, já envolve um JavaScript avançado, já envolve criar cestas de compras, sistemas de CRUD, envolve, enfim, a construção de aplicações completas no lado front-end. Aqui não, aqui nós estamos dando o início. A sequência seria, uma vez consolidado seu conhecimento disso, ir se aprofundando, se o seu interesse é entrar no mercado através do front-end, é ir se aprofundando em frameworks e principalmente em prática e em desenvolvimento de aplicações sofisticadas usando JavaScript, HTML, etc. E a gente tem cursos bem mais avançados que seguem nessa linha. Mas esse é um pacote num valor extremamente acessível para você ter um primeiro passo na construção de sites e no desenvolvimento front-end.